Bem-vindo ao canal Santa Ana e São Joaquim. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. É o grande perigo que são as brechas que nós às vezes damos aos espíritos malignos, para que aos poucos eles possam encontrar espaço dentro de nós e ir aos poucos nos possuindo, né? Nos possuindo. Daí vem um momento mais grave, né? Que é chamado então de possessão. Mas mesmo antes de acontecer algo tão grave quanto nós chamamos de possessão, o espírito maligno, ele fica nos sondando para nos possuir. Eu trago aqui para a igreja, neste momento, um livro talvez conhecido por vocês, um autor bastante conhecido, que é o exorcista do Vaticano, Padre Gabriele Amorti, juntamente com o Padre Stefano. Ele que neste livro tem como tema: o exorcista explica o mal e suas armadilhas. Então o exorcista explica o mal e suas armadilhas, porque de fato Satanás, ele é especialista em armadilhas, especialista em armadilhas para nos pegar, e para nos prender. Padre Gabriele coloca aqui no capítulo 3, algumas coisas que são muito perigosas e que pode nos levar não à possessão em si, mas a permitirmos a entrada do mal em nosso coração, em nossa alma. E uma coisa é certa, o inimigo só entra com a nossa permissão. O mal, ele entra em nós se nós permitirmos, brechas que podemos dar, contaminações dentro desta invasão, o culto a Satanás e as suas manifestações, diz o Padre Gabriele Amorti. A palavra usada aqui como terminologia é a palavra ocultismo. Toda a prática de ocultismo é uma brecha que nós damos para que o inimigo entre dentro de nós e aos poucos vá nos conquistando, vá nos possuindo. E ele dá como exemplo aqui umas formas mais significativas de ocultismo. Aqui ele cita algumas. Uma delas, magia. Quem pratica magia está aos poucos dando abertura para que Satanás entre e o possua. Astrologia, acreditar em astrologia, consultar astrologia, é brecha, é uma porta, uma janela aberta para que o inimigo aos poucos vá possuindo aquela mente, aquela alma. Cartomancia, confiar nas cartas, consultar as cartas, tarô, entre outras situações, consultar. Então é uma brecha e é uma contaminação, são formas ocultas, por isso ocultismo. Padre Gabriele termina aqui dizendo também espiritismo, como uma forma de ocultismo, consultar os espíritos, consultar as entidades, recorrer aos invocação dos mortos para tentar algum consolo em sua vida. É uma forma de ocultismo, diz o Padre Gabriele Amorti. E depois aqui, claro, tem outras coisas. Bom, uma coisa mais clara, que ele coloca aqui no seu livro, que é a prática direta do culto a Satanás,
Padre, existe pessoas que fazem isso? Sim, né? Não há muito tempo a gente ouviu e viu aí muito claramente, né? A televisão tem mostrado, o próprio grupo satânico tem encontrado uma certa liberdade para se mostrar, né? Para se mostrar. Com o satanismo vem a missa negra, né? Onde muitas vezes, por isso que a igreja e vocês também fiquem sempre atentos. Claro que, Padre, em Santana pode acontecer isso, às vezes, então tem que ficar atento, né? Mas em lugares mais públicos, grandes eventos, né? Grandes santuários, é um constante perigo, né? E sempre orientamos aos ministros e pessoas que fiquem atentos. Por isso que sempre pedimos que o cristão católico comungue na frente do sacerdote ou do ministro. Por quê, Padre? Porque muitas vezes já aconteceu de pessoas infiltradas como cristã na igreja, de roubar hóstia consagrada para as famosas missa negra, que é uma prática do satanismo, né? Onde eles procuram de forma oculta, satânica, imitar a missa católica, né? Então por isso que é importante que todos estejam atentos quando se perceber que alguém não comungou ali, ou fez de conta que comungou. Se você perceber que levou a hóstia, então você mesmo, se a igreja, enquanto os ministros ou padres não perceberem, se você ver, é importante que fale com essa pessoa: ei, cadê a hóstia? Né? Se você de fato o ver. Então isso é muito perigoso. A magia, grave pecado contra a fé. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2117, lá nós encontramos esta orientação: todas as práticas de magia ou feitiçaria, pelas quais se pretende domesticar os poderes ocultos, para os pôr ao serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, ainda que seja para obter saúde, né? Ah, mas padre, lá tem imagem de santo, lá ela só faz serviço para o bem, para a saúde, para ter um bom emprego, para encontrar um grande amor. Lá aquela pessoa não faz nada de mal. Catecismo 2117. Mesmo que, ainda que seja para lhe obter saúde ou coisas boas, é uma prática oculta de magia, condenada pela igreja, não aceita pelo Senhor, e é uma brecha para a entrada de Satanás. São gravemente contrárias às virtudes da religião, diz o Catecismo da Igreja Católica. Superstição, que deriva do latim superstitio, que indica, preste atenção agora, porque pode ser que você esteja praticando a superstição e não saiba, e não se deu conta disso. Nossa, padre, eu não sabia. Então preste atenção. O que significa superstição? Da palavra latina significa o que indica alguma coisa que se sobrepõe a outra. Definição: invertendo o sentido original. Padre Gabriele explica: chama-se alguém de supersticioso quando essa pessoa crê que qualquer coisa pode ser causa de infortúnio. O exemplo: o gato preto que cruzou o nosso caminho, o sal que deixamos derramar, o espelho que se quebra. Tá! Nossa, quebrou o espelho lá em casa, trincou. Ou de sorte, né? Causa de infortúnio ou de sorte. A pata do coelho, carregada porque é um objeto de sorte. Superstição, condenado pela Igreja Católica.
A ferradura do cavalo, superstição. Cruzar os dedos, superstição. Bom, vocês poderiam citar outras tantas aí, né? Qualquer coisa que você coloque no seu carro como superstição, um objeto que você confere a ele um poder contrário à religião, para espantar o mal olhado, para ter boa sorte, né? Não passar por baixo da escada, superstição, né? Então, você sabe, né? Você deve saber bem mais, né, daquilo que eu já disse. Você já deve ter ouvido, ou até mesmo você tem alguma coisa que você carregue com você no carro ou lá na casa, uma planta, alguma coisa que você coloque ali como superstição. Você dá aquilo um poder ao invés de crer na proteção divina, no poder de Deus. Amém? Por isso que a igreja, inclusive, quando nós usamos os objetos devocionais, chamado de sacramentais, uma cruz, escapulário de São Miguel, de Nossa Senhora do Carmo, quando carregamos um texto, colocamos ali no carro, ali está um sinal da nossa fé, um sinal de algo maior do que aquilo. Se eu parar somente naquilo, se eu usar aquilo apenas como superstição, também estou caindo no erro. Devo e posso usar um objeto devocional? Sim, eu estou com o meu escapulário de São Miguel aqui. Temos e usamos e carregamos, né, outros objetos devocionais, chamados de sacramentais. Por isso que quando nós os usamos, a igreja vai pedir que este sinal nos leve a amarmos mais a Deus e a confiarmos mais no seu poder. Não é o poder através do objeto, mas aquilo que ele indica que é o Senhor. Agora, um objeto que não é devocional, que não é sacramental, ele não indica o poder sobrenatural, o poder de Deus. Ele indica o quê? A ação oculta de Satanás. Por isso que é perigoso e que é uma brecha para a possessão. E não os devemos carregar, não os devemos ter em casa. Um elefante virado de bunda para a porta, né? Se for usado como superstição, se você não souber usar ele de outro jeito, não, tem que ficar de bunda para a porta. Superstição. Você está conferindo um poder que não é o poder divino, o poder de Deus, a um objeto, a um animal, né? Então, não os tenha. Bom, agora ficou fácil de vocês entenderem outras coisas que de repente vocês possam estar usando, porque alguém disse: isto afasta mal olhado, isso dá boa sorte, patati, patatá. Então, jogue fora, destrua, quebre, queime, se livra dele, tá? Não fique dando esta brecha ao diabo, a Satanás, porque ele busca formas de cairmos nas suas armadilhas. Feitiços, os malefícios. Malefícios é aquilo que prejudica alguém por intermédio da ação oculta dos demônios, fazendo uso para tal efeito dos mais diversos ritos. E aqui ele cita alguns: feitiços, amarrações, pragas, maus olhados, macumba, voodoo, ritos satânicos e assim por diante, né? Ele vai citando outros mais. Enfim, aqui eu citei então algumas coisas que eu tinha anotado do exorcista explicando o mal e suas armadilhas. É sempre importante a gente lembrar e ouvir, porque às vezes nós estamos numa armadilha e não nos damos conta. Nossa, o padre nunca falou isso, né? O padre nunca nos orientou, nunca nos disse nada sobre isso. Eu não sabia, todo mundo tem, carrega, usa, põe no carro, na porta, deixa lá. Então, fiquem atentos. Qualquer dúvida, também pode procurar um sacerdote
para se informar melhor sobre algum outro objeto.